vou trazer aqui para vocês uma entrevista exclusiva realizada pelo Marcos Schottges durante a CPEC Latina que aconteceu nos Estados Unidos há poucos dias. Ele falou com Mercedes Tilápio. Ela é uma comentarista e ex-diretora de comunicações estratégicas da Casa Branca. Durante essa entrevista, ela comentou sobre a última CPEC que aconteceu aqui no Brasil, na qual ela estava presente, e também comentou sobre o impacto que o novo mandato de Donald Trump está tendo ao redor do mundo. Ela também deu alguns detalhes sobre o que as pessoas dentro dos Estados Unidos sabem sobre o que está acontecendo aqui no nosso país. Vamos conferir. Estamos aqui com Mercedes Schlapp na CPEC. Em primeiro lugar, muito obrigado. E gostaria de começar a explicar isso para o público brasileiro. Você esteve na CPEC no Brasil há alguns anos. Como tem sido essa jornada e o que podemos esperar da CPEC no Brasil este ano? Bem, vou lhe dizer, tive a honra de participar da primeira CPAC Brasil, e que energia incrível! Todos vocês entendem que o povo brasileiro compreende essa luta pelos valores conservadores, essa luta pela liberdade, essa luta contra esse regime autoritário, essa luta contra a ditadura judicial que estamos vendo com o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E então estou muito esperançosa de que, à medida que entramos nas eleições brasileiras no próximo ano, com a ajuda da CPAC, possamos levar isso adiante para colocar Bolsonaro de volta no poder e derrotar Lula, que considero terrível pelo que fez ao Brasil e pela forma como se apresenta contra Donald Trump e contra a liberdade. Gostaria de mudar um pouco o foco para a presidência de Donald Trump, porque obviamente você tem muita experiência em comunicação com a Casa Branca, e vimos isso internacionalmente. O retorno de Donald Trump ao poder teve um efeito muito amplo sobre a posição dos Estados Unidos e sobre os valores que ele promove. Então, do seu ponto de vista, como Trump impactou o debate sobre os valores conservadores em todo o mundo até agora? Acho que o presidente Trump é o líder dos valores conservadores. Acho que ele entende que a luta contra regimes autoritários é real. Ele entende que precisamos de paz no mundo. Esse é o seu objetivo. Ele não quer acabar em guerras intermináveis. Ele não quer que esses países lutem entre si. É por isso que ele foi realmente notável e o que ele conseguiu realizar com o Irã, onde você viu os Estados Unidos atacarem essas instalações nucleares para destruir as armas nucleares iranianas. E, ao mesmo tempo, enfraquecer o regime iraniano e o Ayatollah. E assim ele conseguiu até mesmo fazer com que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dissesse: olha, não vamos lutar contra isso, não vamos continuar lutando. Isso só vai acabar em uma situação pior. Então, acho que a capacidade de, mesmo através de uma postagem no Truth ou no X, impactar a política externa e trazer paz em situações muito complicadas, mostra a força do presidente Trump neste momento e sua capacidade de impactar o mundo, basicamente acalmando as coisas em regiões muito tensas. O Brasil é uma região tensa, não em termos de conflitos, mas em termos políticos. Está muito tensa neste momento. E, quero dizer, Eduardo Bolsonaro está agora nos Estados Unidos, exilado do Brasil por medo de ser preso. Até que ponto os conservadores nos Estados Unidos estão cientes da situação no Brasil e do Supremo Tribunal Federal brasileiro? Porque acho que muitas pessoas no Brasil têm essa questão em mente. Até que ponto a classe conservadora nos Estados Unidos está ciente disso? No que diz respeito à CPAC, temos uma relação muito próxima com os Bolsonaros. Estamos acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Estaremos lá no final de agosto para a CPAC Brasil. Portanto, nosso objetivo é garantir que um conservador vença as eleições presidenciais. Para nós, Eduardo Bolsonaro faz parte da nossa família e entendemos sua luta pela liberdade. Ele traz uma voz muito forte, mesmo aqui nos Estados Unidos, como quando se reuniu com o secretário Marco Rubio. Então, acho que o governo está muito ciente do que está acontecendo no Brasil e vê como Lula basicamente fez parceria com a China, como eles têm sido anti-Israel, como tem se posicionado do lado errado em tudo, até mesmo na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e como ele se alinhou com a esquerda, onde se alinhou com os regimes autoritários. E como o Brasil é um dos países mais importantes da América Latina, precisamos trazê-lo de volta para o lado certo,
trazê-lo de volta para a liberdade econômica, para os valores conservadores, que é o que o povo brasileiro defende. Você acabou de falar sobre o secretário Marco Rubio, e eu também quero falar disso porque ele é o primeiro secretário de Estado latino. Então, quão importante isso tem sido em termos de trazer uma atenção renovada dos Estados Unidos para a América Latina e ao autoritarismo na América Latina? Bem, o secretário Rubio é alguém que entende a luta contra o comunismo, entende a importância da América Latina, tanto que sua primeira viagem oficial foi à América Latina, enviando um sinal muito claro de que, ao contrário de Joe Biden, que ignorou a América Latina durante todo o seu mandato, mas acreditamos que o Joe Biden estava dormindo o tempo todo. Então, essa é uma outra história. E, basicamente, Marco Rubio e o presidente Trump estão muito cientes de que precisamos investir na América Latina. Temos de ter acordos comerciais fortes com a América Latina e precisamos garantir que não vamos continuar perdendo países aos regimes autoritários porque você tem uma América Latina forte, logo no nosso quintal. Isso é bom para os Estados Unidos porque temos tantos hispânicos aqui desses países. Basicamente, esse trabalho em estreita colaboração com sua terra natal. Então, eu acho que o secretário Marco Rubio e para o presidente Trump estão observando de perto o que está acontecendo na América Latina. E eu gostaria de insistir ao secretário Rubio para impor sanções ao ministro da Suprema Corte do Brasil, de Moraes, justamente por seus esforços em atacar a família Bolsonaro na tentativa de prender a família Bolsonaro. Isso não é aceitável, porque para eles é tudo sobre instrumentalizar o poder judicial, abusando de seus poderes políticos para derrubar a família Bolsonaro. Alguns conservadores brasileiros argumentam que de Moraes deveria ser sancionado nos termos da Lei Magnitsky. Com a sua experiência lidando com o governo, você acha que é provável ou possível que isso aconteça? Veremos. Quero dizer, acho que eles estão olhando muito de perto. Eu sei que Eduardo Bolsonaro falou com o secretário Marco Rubio sobre impor sanções a Moraes. Então, o principal é, será que eles irão prosseguir com isso? Vamos ver como serão essas eleições. Mas eu acredito que assistir o que um juiz da Suprema Corte, e esse juiz em particular, fez com a família Bolsonaro, é exatamente o que Donald Trump tem vivenciado aqui nos Estados Unidos, quando você tinha juízes e promotores tentando prender Donald Trump, tentando jogá-lo na cadeia. E é exatamente isso que a esquerda faz. E vimos a vitória aqui nos Estados Unidos e queremos ver a mesma vitória no Brasil. Quando falamos sobre esse tipo de coisa, também falamos sobre uma guerra jurídica. E isso não é só no Brasil ou nos Estados Unidos. Vimos Le Pen na França, Yoon Suk-yeol na Coreia. Então há uma tendência nesse sentido. E você, lidando com líderes conservadores de todo o mundo, Argentina, Hungria, Japão, quero dizer, a CPEC está em todos os lugares. Qual sua visão sobre isso? O que você tem ouvido em termos de guerra jurídica como uma preocupação mundial para os conservadores? É uma grande preocupação para os conservadores. E meu marido, Matt Schlapp, esteve envolvido no envio de uma mensagem muito forte para Moraes quando estavam jogando jornalistas na cadeia. Estavam jogando ativistas pró-Bolsonaro na prisão e o sentenciando a 5, 6 ou até 17 anos de prisão. É exatamente esse tipo de coisa que vimos durante os julgamentos do 6 de janeiro, onde eles estavam dando sentenças excessivas para esses indivíduos que estavam protestando no Capitólio. Então, estamos muito preocupados sobre a guerra jurídica aqui na CPAC. Temos o Centro Nolar para a Justiça e faz parte da nossa missão trazer a consciência ao que está acontecendo com a guerra jurídica, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Isso acontece o tempo todo. Você tem razão. Isso acontece até em lugares como a Austrália, onde temos a CPAC Austrália. E para nós é o abuso de poder por esses juízes para derrubar a oposição política. Eles não tiveram sucesso nos Estados Unidos e precisamos garantir que eles não tenham sucesso no Brasil. Bem, Mercedes, muito obrigado. Muito obrigada.